Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 9, 51 ao 56. Quando se estava completando o prazo para ser levado deste mundo, Jesus tomou a firme resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Estes partiram e entraram numa aldeia de samaritanos para fazer os preparativos. Mas não o receberam, porque estava a caminho de Jerusalém. Diante disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus voltou-se para eles e os repreendeu. Foram então para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, ela é um alicerce para todos nós. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Por isso que o Evangelho, a Boa Nova, é a palavra e é o próprio Cristo. E Jesus Cristo é o Verbo de Deus. É a palavra que se faz carne, é a ação de Deus, é a orientação de Deus. Cristo é o que Deus nos diz. Cristo é a revelação de toda a vontade do Pai. Então nós temos aqui esta situação de Jesus como homem que, no tempo devido, quando percebeu que estava terminando sua missão, toma a firme resolução, a decisão, acolhe a decisão, que era o seu caminho, de enfrentar tudo aquilo que ele estava predestinado a enfrentar. Então nós percebemos aí que, em primeiro lugar, esse trecho aqui nos mostra que Jesus não foge ao seu destino, não foge à sua missão, não foge ao seu caminho. E depois nós percebemos que ele e os seus discípulos não foram recebidos. Aqui os teólogos e todos compreendem que deve haver questões culturais que num povoado de samaritanos não receberam Jesus, porque ele ia para Jerusalém, porque ele era judeu, porque existiam lá as diferenças entre eles, entre os judeus e os samaritanos, enfim. Eram questões culturais. E aí, Tiago e João pedem para Jesus a possibilidade de colocar alguma coisa para aqueles samaritanos, de infligir a eles alguma espécie de castigo porque não receberam Jesus e os discípulos. Isso demonstra muito a índole que nós também temos, uma índole talvez vingativa, a índole tão antiga de devolver tudo na mesma moeda, do olho por olho, dente por dente ainda. E imaginemos que Jesus aí também, com certeza, deveria passar quantos sentimentos não passavam pelo seu coração e pela sua mente, pelo caminho que ele estava fazendo, pelo momento que se aproximava, por tudo aquilo que ele iria passar. Os discípulos provavelmente não compreendiam todo esse turbilhão de sentimentos que passava pelo coração e pela mente de Jesus, e estavam absortos e envolvidos com outro direcionamento. Então nós percebemos aí mais uma vez que Jesus mostra duas coisas. Mesmo diante de sentimentos, diante de sofrimento, diante de um estresse muito grande, ele está firme, está concentrado, está direcionado, seu coração está naquilo que ele tem que fazer. E ele não perde tempo, ele não se desvia, ele não perde o foco com outras situações. Ao mesmo tempo que nós percebemos isso que eu falei, o coração dos discípulos acha que de repente tem o direito de querer castigar alguém porque não recebeu a palavra. Às vezes nós também, no nosso testemunho, na nossa vida, naquilo que nós pensamos, às vezes nós queremos obrigar as pessoas a concordar conosco, a acolher o Evangelho, a acolher a nossa verdade, a acolher aquilo que nós pensamos, o jeito que nós pensamos que é a verdade, que são os valores que nós vivemos. E aqui então Jesus nos mostra que é preciso haver respeito e que é preciso haver aí uma tolerância com o outro, porque nem sempre a resposta do outro significa tudo aquilo que ele pensa
e aquilo que ele vive. Então, é importante duas coisas então: a coerência com a palavra de Deus, coerência com a nossa vida, coerência com nossos valores, coerência com os nossos princípios e a coerência com tudo aquilo então que nós assimilamos, que nós pensamos, que nós proclamamos com a nossa vida, e a coerência então nos nossos gestos, nos nossos atos e também nas nossas palavras, que nós possamos então ser coerentes com a nossa fé todos os dias. Deus abençoe, Deus ilumine você, um abraço.